eu comecei e falei, bom, eu tenho que aprender a fazer código, né? Eu botava travesseiro na barriga e eu fazia meu código assim, né? Tentando trabalhar, ser inspirada por outras mulheres que estão vivendo as mesmas coisas que isso. E quando eu fui lá, eu sabia que não tinha muitas mulheres na tecnologia. Mas o que eu não sabia é que cada ano, por os últimos 40 anos, o gender gap estava aumentando. O que eu via que tinha muita gente fazendo propaganda, comercial, marketing, falando assim, se você for mulher, você tem desconto. Bom, não vai ser o desconto que a gente vai poder achar uma solução para esse problema, né? Mas se você vê, no final do dia, a proporção de mulheres trabalhando no STEM é cultural, né? Então, tem várias razões diferentes em cada país, em cada cultura, em cada região do mundo, onde tem esse pipeline que está se esgotando, mas por razões diferentes. Mas, no final das contas, é o quê? A gente quer mais mulher trabalhando na tecnologia e não tem. Olá, amiguinhos e amiguinhas, que bom ter vocês aqui novamente. Olha só quem apareceu, o Tico e o Teco. Sim, senhora, chegamos novamente. E para confirmar os compromissos, dessa vez não passamos mais de 5 meses sem fazer esse episódio para vocês. Depois de vários episódios, obviamente não capitalizados, né? Grande parte dos investimentos que o Flow Podcast tinha vieram para nós. E agora a gente está tendo recursos suficientes para poder trazer pessoas de gabarito e currículo que são incríveis. Então, agora o patamar do nosso podcast mudou completamente. Queria daqui a pouco apresentar a nossa convidada, mas antes, obviamente, vou chamar para vocês o nosso amiguinho de Chuquinha, Tório Barbosa. Olá, Daniel, muito bem. Porque a gente tem um problema, tá, Yumi? A gente tem tudo de bom, menos frequência. Na teoria, toda semana, mas a gente falha 2 semanas, falha 5 semanas, aí depois volta e põe 2 numa semana. A gente não tem essa história de... A gente não é muito fã da frequência, não, tá? Mas, assim, primeiro, muito obrigado muito obrigado por estar aqui. Eu sei que você... Yumi agora está em Paris, ela ia para Riad agora. Pra você ter uma ideia do fim de semana dela. Então, assim, mas obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu vou deixar que ela se apresente. Eu acho que ela é muito melhor do que eu para falar sobre ela e para falar principalmente sobre o projeto dela. Yumi, contigo. Fale sobre você. Fale sobre você. Eu, né, gente? Olha, fala sobre eu, sobre o projeto. É um prazer estar aqui com vocês, Tório e Daniel. TikTok, não é isso? Então, meu nome, eu sou a Yumi, carioca, eu nasci no Brasil, eu saí do Brasil lá quando eu tinha 12 anos, eu fui morar na África do Sul, aí eu fiquei lá 10 anos, cheguei na África do Sul durante a apartheid, Nelson Mandela ainda estava na prisão, e foi lá que realmente que eu descobri... Assim você entrega a sua idade, tá? Você não fica falando assim demais, não, você entrega a sua idade, tá? Não, pois não, mas... Olha, já passei da minha crise de quarentena, então, olha, agora pode chegar tudo e vamos lá. Vamos e pronto, né? E pronto, pois é. Então, tirando 30 anos de tudo, eu cheguei depois de ter viajado muito aqui na França, e alguns anos atrás, 15 anos atrás, eu mudei completamente de rumo. Eu estava trabalhando como diretora de um grande grupo aqui na França de cassino de hotel, e eu era diretora marketing comercial, F&B, tudo isso. E, na verdade, um dia eu acordei e eu falei, gente, por que eu estou fazendo isso na minha vida? Qual é o purpose, né? Qual é o propósito disso tudo? Acordar, ter que fazer as pessoas jogarem na máquina, no slot machine. Eu falei, não tem condição. O que eu realmente quero da vida? Eu queria passar mais tempo com meus filhos, eu queria poder viajar mais, eu queria poder fazer uma coisa mais criativa, porque eu fiz belas artes na África, e eu queria poder ser independente. Aí eu pensei, bom, como é que eu vou fazer isso, então? Esse é meu sonho, mas como é que eu posso fazer de realidade? Aí eu comecei e falei, bom, eu tenho que aprender a fazer código, né? A codigar, a gente fala em português? Codificar. Eu comecei a aprender a codificar com CD-ROM, então assim, o Daniel ainda não estava lá com as aulas dele, de tudo isso, então na época eu tinha que aprender com o CD-ROM mesmo. Aí eu aprendi a fazer HTML, depois CSS, depois JavaScript. Eu comecei a fazer meus próprios websites, depois dos meus apps.
e estava no começo também das redes sociais. E foi logo então que eu lancei a minha própria empresa digital, que fazia marca digital, redes sociais, Facebook para as empresas. E na época, vocês nem se lembram, porque vocês são muito jovens, a gente tinha até um código especial de Facebook App, porque a gente podia fazer código para fazer as aplicações Facebook, mas tinha um código até especial que eu também aprendi a fazer. Pois é, e foi assim que eu comecei, eu mudei a minha vida completamente com a tecnologia, graças à tecnologia, e durante alguns anos eu fiquei assim, até eu ficar grávida do meu quarto filho. E aí foi uma gravidez super difícil, eu tinha que ficar deitada, senão ia perder o bebê, e ao mesmo tempo eu tinha meus empregados, tinha meus clientes, empresa digital, né? Então eu botava travesseiro na barriga e eu fazia meu código assim, né? Tentando trabalhar. E quando finalmente eu dei à luz, eu estava tão exausta fisicamente, mentalmente. Eu falei, gente, não vou conseguir. Eu preciso, sabe, viajar um pouquinho e ser inspirada por outras mulheres que estão vivendo as mesmas coisas que eu estou vivendo, que tem que fazer coisa de família, filho, empregado, tudo isso. Eu falei, bom, e onde é que eu vou saber? E saber também as novas tendências do mercado, né? Então, eu decidi ir para Portugal, para o Web Summit, em 2017. Eu falei, vai ser perfeito lugar para isso. E quando eu fui lá, eu sabia que não tinha muitas mulheres na tecnologia. Mas o que eu não sabia é que cada ano, por os últimos 40 anos, o gender gap estava aumentando. Cada ano, durante mais de 40 anos, tinha cada vez menos mulheres na tecnologia. Menos, não mais. Da vida. Eu falei, putz, não é possível? 2017. Como é que nos anos 70 a porcentagem, né, a proporção de homem de gênero das mulheres era maior do que hoje? Não é possível. O que a gente está fazendo? Então, comecei a ficar procurando quais eram as iniciativas que existiam no mundo. E o que eu vi é que tinha muita gente fazendo propaganda, comercial, marketing, tipo assim, se você for mulher, você tem desconto. Bom, não vai ser o desconto que a gente vai poder achar uma solução para esse problema, né? Claro, é bom, mas não vai ser a solução. Então, tinha muita gente usando isso para o marketing, mas não realmente trabalhando na solução do problema ali mesmo. E quando tinha as soluções, eram bem disparadas, né? Isoladas. Não estava ninguém trabalhando juntos. E o problema é que é um problema global. Não existe um país no mundo que achou onde tem a igualdade de gênero e essa igualdade de gênero nas ciências técnicas. Nem na Suécia, Yumi, existe isso? Não. Nem nesses países mais... Não? Não. Eu achava que tinha, sinceramente, porque... A Suécia me surpreendeu. Eu estive na Suécia uma vez e lá a licença maternidade é igual a licença paternidade, né? Ou seja, justamente para ter igualdade, para ter uma questão de competição, para ter um equilíbrio. Eu fiquei encantado com essa história, mas eu imaginava que... Está melhorando muito. Quer dizer, o gênero, não falando da tem aí, né? Em tudo está melhorando muito. Ainda não é completamente igual e o pay gap ainda tem uma diferença. Sim. Mas se você vê, no final do dia, a proporção de mulheres trabalhando no STEM, talvez os únicos países que conseguiram ter mais equilíbrio na educação, sabe onde é? É no Emirates, onde você está morando aí. Lá tem muitas mulheres engenheiras, muitas mulheres que fazem código e que têm essa educação na STEM. Mas o problema vem depois. Como eles falam, é pipeline. Quando é que a gente fala pipeline? No cano, né? Que fica gotando. Sim, mas o Brasil usa o mesmo termo, tá? Pipeline, pois é. O pipeline, na verdade, lá é diferente. Pipeline vem quando as mulheres depois... Elas são... Todo mundo estuda, porque não tem mais nada que fazer, né? Então, estuda. Todo mundo é doutor. Super qualificados, ultra qualificados. Mas depois a mulher não trabalha, ela fica em casa. Ela trabalha no começo, quando sai da escola. Aí, logo que casa, olha... Aí acabou. Vai ter filho e fica em casa. As únicas que depois ficam no trabalho são muito menos, porque não somente é uma coisa, depois é cultural, né? Então, tem várias razões diferentes em cada país, em cada cultura, em cada região do mundo, onde tem esse pipeline que está se esgotando, mas por razões diferentes. Mas, no final das contas, é o quê? A gente quer mais mulher trabalhando na tecnologia e não tem, né? E aí você criou o Woman in Tech. Aí você criou uma organização para isso. Que tal? Eu realmente queria uma coisa como se fosse um catalisador de ideias, de inovações no mundo inteiro, com 4 pilares, né? Então, a primeira é educação, a segunda é empreendedorismo, a terceira
inclusão digital ou inclusão social. E a quarta é advocacia. A gente fala advocacia? Fala, né? Advocacy. Quer dizer, trabalhar Sim. com policy making e todas essas coisas. E não somente eu queria que a gente pudesse fazer ações no terreno, realmente ações concretas para ter resultados concretos, mas, ao mesmo tempo, ser uma comunidade, né? Porque uma coisa é fazer os projetos, outra coisa é fazer uma comunidade, porque é bom fazer esse networking, sentir que a gente pertence a uma comunidade, que a gente é apoiada pelas outras mulheres e homens também, porque mesmo se o nosso nome é Women in Tech, graças a Deus temos muitas pessoas de vários gêneros que estão suportando a gente e apoiando a gente, como você, Tório, que eu agradeço muito. Eu agradeço também. Não somente é um amigo, mas é um grande suporte da gente, que realmente está ajudando a gente a chegar ao nosso objetivo. Ô, Daniel, só para você ter uma ideia, Daniel, o objetivo dela é muito simples. São 5 milhões de mulheres trabalhando em tecnologia até 2030. Pois é. Né? 5 milhões. Né? E essa é a meta que a gente tem, a meta super simples. Né? E a outra questão que eu acho bacana, são 36 capítulos que tem em país já, não é? E eu não lembro agora, são 36 ou mais. Não, por enquanto são 20 já estão abertos. Até o final do ano vamos ser 50. Até o final do ano que vem, 75. E até o final de 2024 somos 100. 10 mil membros por capítulo, uma comunidade de 1 milhão de pessoas até o final de 2024. Para a gente começar 2025 já com a nossa comunidade, os membros, não comunidade, mas realmente os membros de 1 milhão, para a gente poder empoderar essas 5 milhões. A gente já fez 250 mil, empoderamos, né? Como? Por cursos, dando computadores, fazendo mentoring, dando... Ela chegou a montar uma escola, Daniel, você acredita? Hã? Você chegou a montar uma escola, né, Yumi? Disso eu lembro. Né? Pois é. Então, quer dizer, escola sim, aí depois eu falei, não, eu quero uma escola que seja bem diferente, na verdade, que eu não quero que seja, tipo, o acesso que as mulheres fazem, mas que sejam as empresas que possam, tipo... Na verdade, eu quero que as mulheres, quando elas saem de escola, já tenham emprego. Então, a coisa mais fácil que a gente achou é que, em vez de que as mulheres estejam pagando também o curso delas, a gente vai dizer para as empresas sabem, ok, eu preciso de 50 engenheiras, sabe, software engineers. Aí eu falei, tudo bem, a gente vai achar, a gente pode ou achar no nosso Untethered Hub, ou a gente pode formar. E a gente, então, vai formar essas mulheres durante meses, e depois, quando elas saem de lá, elas já têm um emprego. Então, assim, entendeu? É muito mais simples do que só uma formação normal, né? Pois é. Ayumi, eu tenho uma pergunta que é muito da base que você está tentando corrigir, né, nessa iniciativa sua, que é a gente, enfim, pelo contexto que eu nasci e provavelmente o Tório também, a gente sem dúvida, cresceu num contexto super machista e a gente está em desconstrução no mundo novo que existe. E que bom, e tomara que os meus filhos não tenham esse mesmo conceito. E ao mesmo tempo a gente cresceu acreditando que a meritocracia existe de uma maneira igualitária, né? E no meu ponto de vista, a meritocracia só existe quando todo mundo parte do ponto zero igual, né? Então, se você tiver uma mulher e um homem, ou esquece o gênero, e os dois partem no mesmo contexto, a meritocracia pode ser que ela exista, porque as pessoas têm a mesma condição para chegar e serem bonificadas sobre aquele esforço. O que acontece hoje é que a gente acredita que existe isso, a gente foi criado acreditando que a meritocracia existe independente de gênero, quando na verdade não existe. Porque, na verdade, as mulheres, pela história da civilização, elas foram condicionadas a muitas vezes não estudar, muitas vezes não poder trabalhar e tiveram que fazer uma revolução para ocupar esse espaço. Hoje em dia, obviamente, existem, graças a Deus, iniciativas como a sua que puxam para um desenvolvimento mais rápido, mas você entende qual é hoje o maior problema social, o que nós, homens executivos, temos que nos atentar cada vez mais para dar espaço para as mulheres terem oportunidades iguais de trabalho? E olha, muita coisa. Não, mas eu acho que já é bom já estar com essa mente aberta, né, para poder deconstruir estereotipos que nós temos nas cabeças. Então, começa, claro, em casa, né, com seus filhos, com a sua mulher, com a sua irmã,
com as pessoas em sua volta, para poder, com seus filhos, falando que se você é uma menina, você pode ser o que você quiser, na verdade, parar de ficar dando coisa rosinha ou azul, como eles sempre dizem, né? A gente quer que os nossos filhos, quando é um menino, que ele seja bem corajoso, né? E quando é uma menina, a gente quer que ela seja perfeita. Ou então, então deixar a menina cair, não ficar, tipo, tomando conta dela como se ela fosse feita de porcelana, e o menino, se ele cair, eu falei, levanta, pô, você, entendeu? São as coisas que, pra gente, a gente sempre nasceu e viu as crianças crescerem assim, mas, na verdade, já é dando um tipo de estereotipo para a fragilidade da menina, o que ela tem que ser perfeita ou não. E claro que os brinquedos, né? Então isso vem realmente no começo da educação. Eu acho que depois, quando chega na idade adolescente, é muito importante também que essa idade é quando as meninas, até os 12 anos, tem tipo 79% das meninas que estão interessadas em tudo que é IT, né? STEM. Uhum. Mas, na verdade, pelo menos na Europa ou no G20 countries, países, só tem menos de 25% que terminam os estudos superiores na tecnologia. Então, temos quase uma 49% de perdição lá, entre 12, entendeu, e 20 anos. Por quê? Porque também é lá onde tem os pais, a família e os professores que vão orientar a criança, a aluna, para ir numa direção ou numa outra. Por exemplo, os meus filhos, eu tenho 4. O mais velho, que era muito bom em ciências, matemática, na escola, falaram, sim, você tem que ser engenheiro, você pode fazer matemática e tudo isso. Então, ele fez. Ele está terminando o curso de fazer engenharia financeira. E a minha filha, segunda, que era tão inteligente quanto ele, tinha até melhor nota, falou, nossa, você é tão inteligente, você tem que fazer direito, você seria uma excelente advogada. Tá entendendo? Então, são coisas assim. Sim. Você faz, sei lá, matemática, porque pelo menos também você abre mais as possibilidades. Se você quiser fazer outra coisa, você pode. Ela falou, bom, naquela idade, tipo 14, 15 anos, eles escutam mais o professor que a mãe, né? Não, mãe, mas o meu professor, ele me conhece mais do que você, ele achou que eu devia fazer direito, eu vou fazer direito. Falei, bom, faz direito, não é que eu não estou nada contra, mas é realmente essa orientação das pessoas, e, cara, acabou que ela não está fazendo nada de direito, ela está fazendo arqueologia, tá entendendo? Eu acho que é muito disso. E quanto mais você está crescendo, quando você está na empresa, né? Eu acho que no meio profissional é importante que todas as decisões, quando está sendo reuniões são feitas, que tenha mulher em volta da mesa, né? É bom saber que não tem só as pessoas. E se elas estiverem em volta da mesa, não é o suficiente. Tem que fazer perguntas para as mulheres para saber o que elas estão pensando. Ter só o número dela e tirar foto delas em volta da mesa não vai também melhorar. De adiantar, né? Não vai adiantar. Faz a minha pergunta, o que você acha disso? Passa aí no que você acha, entendeu? Realmente fazer parte do diálogo de todo dia. E eu acho que a maior parte também é muito importante é ser mentor, né? Eu acho que os homens, se vocês fossem mentor de uma pessoa, de uma mulher na empresa ou fora da empresa também, fora pode ser, eu acho que é uma maneira de poder empoderar a mulher com a expertise que você já tem. Várias coisas. Igual o Daniel falou, a gente cresceu numa cidade muito machista e muito preconceituosa. Eu lembro de uma frase, ela é ridícula, mas eu tenho que falar, porque não tem coisa que falava assim, você nasceu bonito, você vai fazer engenharia. Isso era uma frase falada tremendamente nos anos 90, quando eu entrei na universidade, né? Então era um argumento muito pesado. Eu não tenho dado estatístico, e eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu lembro que 63% dos estudantes brasileiros de ensino superior são mulheres. Agora, se você talvez pegar nas engenharias, talvez essa proporção não seja a mesma. Mas eu posso estar enganado. Talvez Daniel é reitor, sabe? É presidente, é reitor, ele sabe mais número que eu. Não, mas ele é amigo dos caras. É um ótimo ponto, né? É um ótimo ponto, Tório, porque e vai muito ao encontro do que a Yumi estava falando, né? Hoje existe também a maioria de homens nessas carreiras, porque os pais induziram os homens a ir para essa carreira e as mulheres também para outras, né? Tem várias pesquisas que eu tenho lido que mostram que, por exemplo, o Tório escolheu... Você fez economia, né, Tório? Não foi engenharia? Não Fiz administração. Normalmente a gente escolhe a carreira sem saber, mas por uma influência de algum professor nosso no ensino fundamental que despertou a curiosidade nossa para aquele tema.
seja de comunicação, seja de engenharia, seja de ciências biológicas. E imagina se a gente puder despertar a curiosidade de homens e mulheres para carreiras diversas, né? Que o pai, como a Yumi falou, não induza a filha ou o filho a fazer carreira, entre aspas, azul ou rosa, que induza ela a ter curiosidade, né? Imagina se você despertar a curiosidade dos filhos, das meninas, para fazer aula de coding quando tiverem 6, 7 anos e programarem um jogo. Pô, isso vai ser muito legal, isso é revolucionário. Acho que é muito parte de nós, como pais e educadores, levarem os filhos para esse movimento, né? Mas assim, eu tenho 2 meninos, então é diferente. Você também, Daniel, também tem 2 meninos, né? Para a gente talvez seja um pouco mais fácil administrar isso, mas eu penso que é uma mudança muito grande disso, né? Acho que é difícil de fazer, mas a gente tem que fazer, acho que é o tempo todo, igual o Yumi falou, começa na base e você vai crescendo. E eu tenho uma curiosidade, você falou que tem um gap muito grande entre homem e mulher, maior nos últimos 40 anos do que era. Eu achava que era o contrário, muito sinceramente. Eu tinha uma noção completamente diferente, estou bastante surpreso com isso. E aí o nosso público aqui, sabe, a gente tem... Qual que é o público hoje, Daniel, mais ou menos, em número que a gente tem por episódio? Cara, o último episódio nosso foi 130 mil ouvintes. Isso é mentira, tá, Yomi? Isso é mentira, tá? Mas a gente falando graça, tá? Mas eu não tô falando a temporalidade. Esse podcast vai estar no ar nos próximos 10 anos, velho. Claro, né? Mas assim, mas uma curiosidade que eu tenho, Yomi, assim, e são muitos donos de universidades, são muitos diretores, ou seja, o que a universidade pode fazer? Essa é a grande dúvida que eu tenho. O que ela pode fazer? Eu acho que também já seria bom se os alunos, as alunas e os professores da universidade já talvez incentivar os alunos, quando estiverem ainda na escola, no colégio, para poder mostrar para eles as possibilidades de carreira em tudo que é inovação na tecnologia. Porque hoje está indo tudo tão rápido que a gente nem sabe, se a gente quiser fazer, sei lá, inteligência artificial, qualquer coisa assim, o que significa, né? As pessoas, os professores não sabem o que significa e o que tem que estudar para poder fazer isso. E as pessoas, a maior parte, pensam que é uma coisa, não é feito para mim, é muito complicado, eles fecham os olhos, eles pensam as pessoas que são só nerd fazendo isso, então as meninas não se sentem, sabe? Em casa. Pertencentes. Então, eu acho que primeiro fazer uma coisa de awareness campaigns, que eles podem, nas escolas, explicar o que eles podem, né, as possibilidades diferentes de programas, de cursos, de profissões, e também saber que até 2030, dizem que 85% dos trabalhos, dos jobs, não existem ainda, que vão existir, que vão ser melhor pagos. Em 2030, eles não existem ainda. Quer dizer, 85% desses trabalhos vão ser ainda inventados graças à tecnologia. Então, se as mulheres não estiverem lá dentro desde o começo, elas vão perder o trem. Então, para isso, eu também tenho que explicar, fazer essa awareness campaigns, fazer também, na África do Sul, fazer aquele sombra, né? Quando elas podem visitar, mas acho que deve ter isso também no Brasil, né? Quando eles visitam alguém, passam lá um dia, e tem esses cursos. Tem sim, principalmente nas stands tem sim, isso é bem forte. Tem, né? Mas é lógico, assim, porque o público nosso é qualificado para isso, ou seja, o que ele pode fazer para melhorar, e eu acho que a audiência nossa feminina é muito alta, acho que é maior que masculina, né? E ela tem essa curiosidade, o que pode fazer? O que uma dona de uma instituição de ensino, o que uma coordenadora, né, Daniel? O que pode fazer? Quantas pessoas falarem, né? Elas têm que vir na sala de aula delas, quantas mulheres ou meninas elas têm. Mas assim, Yumi, bootcamp funciona, treinamento específico tudo funciona ou não? Tem coisas diferentes. Acho que tem que tentar, porque cada país, dependendo de o que vocês fazem bem, o que vocês fazem menos bem, sabe? Dependendo, isso tem que ver os números. Tem meninas suficientemente que vêm para a faculdade ou não, qual tipo de curso, onde é que está esse pipeline leak? Isso que a gente tem que ver. E dependendo disso, acho que é mais importante já fazer uma ação para isso, com campanhas de... Como é que a gente fala awareness? Awareness, não tem tradução. Não tem tradução. Não tem.
Não. Tradução. E passa por comerciais, passa por publicidade, passa por campanhas, testemunhas, YouTube, falando e revelando, e para poder chamar as pessoas. Acho que quanto mais mulheres forem inspiradoras e chamarem atenção, inspirar outras mulheres, outras meninas para pegar o mesmo rumo, acho que é o mais importante. Porque Daniel, a Yumi estava aqui. Inspiradas para poder tomar essa rota, né, de educação. A Yumi estava aqui semana atrasada, eu acho, na outra semana, né? E a gente encontrou algumas vezes e tinha uma pessoa com ela, Solapa, né? Que ela chama, e eu esqueci agora. Solap, da Nigéria. Solap, da Nigéria. E ela só montou uma fintech de financiamento de mulher, Daniel. Ela só, sabe, assim, animal, cara. Tipo assim, o que ela fez, sacou? Ela montou uma fintech de financiamento de empreendedora feminina na Nigéria. Cara, um negócio assim... animal, sacou? Olha, a Solap, ela é fogo, hein? Ela é maravilhosa. Tem uma outra mulher maravilhosa que eu adoro no Brasil também, é a Lindália. Ela é carioca, que é a nossa... Daniel trabalhou com ela. Adoro a Lindália. Lindália é minha amiga de anos. Nossa! Então, Daniel trabalhou com ela na Lindália, Estácio, inclusive, né? Lindália, você está sendo convidada publicamente a ter um episódio aqui com a gente, hein? Vamos ver se ela se esse episódio vai chegar na Lindália para ela poder estar com a gente também. Pois é. Olha, era para eu ir para o Brasil, ainda mais quando você... Não era para você também ir no Brasil no começo de março, Tori? Mas como vai ter o de maio, eu ia no começo de maio. Eu no começo de maio, agora eu não sei quando eu vou. Pois que talvez eu ia também pular no mesmo avião e no começo de maio, mas de repente a gente vai, porque a gente tinha uma coisa programada lá no Museu da Manhã no começo de maio, de repente a gente muda a data. Tá. Se a gente for, a gente vai fazer maior bagunça lá dentro. Porque tem um negócio, Daniel, que a Yumi, que assim, cara, as melhores festas do mundo são as delas. Né? Você tem esse detalhe aí, cara. Não tem nenhuma festa dela que seja ruim. Eu já fui em três países diferentes, cara. A festa é animal que ela faz. Qual foi que você foi? A gente foi em Portugal. Foi em Portugal, foi em Dubai. Mas eu não tenho nem roupa para ir numa festa dessa, Yumi. Eu só uso essa camisa aqui, eu não posso nem. Olha. Não, mas a gente vai marcar Vamos lá. A próxima vai ser em Paris. Vem lá. Vem, Daniel, para Paris. Final de maio. Poxa. Você é meu convidado. Tô aí. Só mandar o convite que eu vou mesmo, hein? 30 a 31, a gente fazendo o Women in Tech Global Summit. Olha só, é o nosso G20 Summit do mundo inteiro, que vai ser em Paris. Então, você tem que vir. Vai ser show. Tô esperando o convite. E pra gente, a gente brinca que o podcast nosso é o tempo suficiente para você ir no banheiro, nada mais do que isso. Então, ele é super curto. Mas, já para fechar um pouquinho, assim, como que as escolas, as universidades, os colégios que assistiram a gente, como eles podem entrar em contato contigo? Ou seja, se eles quiserem conversar um pouco mais, se quiser entender um pouco mais, se quiser, sei lá, patrocinar, vamos lá, tem. Igual o Daniel, cheio de gente de dinheiro aí, Cashbank, faz o que quiser. Né? Ou seja, dinheiro pode me contactar. Olha, eu dou meu WhatsApp direto. Precisamos de dons, porque nós somos uma associação não lucrativa, baseada na França, uma fundação, mas a gente é pobre. A gente é rica de amor, a gente é rica de energia, de visão, somos muito, muito ambiciosos nos resultados da nossa missão que a gente faz. De propósito, né? De propósito. Porém, em euros, nós precisamos de ajuda. Então, se vocês quiserem, você pode... Não, falando sério, vocês podem me contactar, claro, no LinkedIn, ou então no nosso website, né? Na descrição eu vou colocar o tanto LinkedIn quanto o website para que as pessoas possam contactar e fazer, porque acredito que realmente tem algumas instituições no Brasil que tenha interesse em entender isso um pouco melhor e de fazer esse equilíbrio um pouco melhor, né, Daniel? Pois é. Tem muitas. A última vez, quando eu vim no Brasil... Eu diria mais. Eu diria que a gente está carente por iniciativas como a sua estruturada para poder fazer a gente avançar ainda mais rápido nisso. A gente a gente vai fazer uma coisa bem legal aí. A gente pega a Lindália lá, a gente vai fazer Vamos fazer uma revolução aí no Brasil. Vamos lá. Bom, acho que era isso, Bill. Muito obrigado. Como eu disse, o episódio é super curto, a gente não toma muito tempo das pessoas, mas eu fiquei super contente.
Agradeço novamente, parabéns pela iniciativa. Quando eu vi a primeira vez, eu apaixonei, tanto é que hoje a gente colabora, a gente participa, né? Porque realmente é propósito. Acho que tudo que é propósito desperta algo na gente importante para a gente entender, tá? Muito obrigado mesmo. Dani? Obrigada, gente. Obrigada, Ayumi, meninas. que você inspire ainda mais as pessoas ao seu redor para a gente conseguir diminuir essas diferenças no mundo. Parabéns. Obrigada. Então, brigadão. Beijo. Beijo, Daniel. Tchau. Semana que vem a gente não se vê. Tchau. Beijo do Gordo. Tchau. Tchau.